Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Chegando aí com mais uma lição das nossas lições bíblicas da Betel Dominical. Desta feita, estaremos comentando a lição número 4, a história da Igreja até a Reforma Protestante. Lição essa que será dada no dia 28 de abril de 2019. Este trimestre nós estamos estudando aí sobre esta proposta, Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecer a sua origem, propósito, fundamento e história e missão. Para esta lição, nós temos 3 objetivos, que é explanar a história da Igreja até a Reforma Protestante, descrever os pontos que fizeram a Igreja se desviar do seu propósito inicial e explicar a importância da Reforma para os nossos dias. Pois bem, nosso primeiro tópico trata aí a respeito da história da Igreja até Constantino. Já de início, pedindo para os irmãos aí não esquecer de deixarem seu like, tá? De comentar os nossos vídeos, compartilhar se for possível, agradecendo a todos os irmãos que têm comentado, dando assim força para nós, disposição, continuarmos fazendo esse trabalho. Tá bom? Bem, meus queridos, dando uma olhada através da leitura do texto áureo, da verdade aplicada, dos objetivos desta lição, o próprio tema que hoje trataremos a respeito aí da história da Igreja, onde de início nós vamos aprender que é uma história cheia de altos e baixos, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 1, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, falando dos relatos do Velho Testamento. E ainda Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que a gente deve examinar tudo e reter somente o bem. Ou seja, aquilo que não edifica, que não traz crescimento para o corpo, deve ser excluído do corpo. Então, meus queridos, nós devemos pegar esses legados nos deixados e aprendermos a cada dia a estarmos comprometidos e em total responsabilidade com a palavra de Deus, procurando nos esforçar e evitar todos os maus testemunhos daqueles que a Bíblia não oculta. Podemos ver que a Igreja é a continuação da história. Enquanto a Igreja estiver na terra, ela estará dando continuidade a essa história. A palavra de Deus, a Bíblia, em sua completude, ela veio para nos dar norte, a nos levar a conhecer a Deus. O Deus que servimos, o Criador dos céus e da terra. E isso por intermédio da história também, tanto no Velho Testamento como no Novo. E a partir de então nós temos aí esta compreensão. E pela fé, crermos que tudo que está escrito é pedagógico para a Igreja. E acreditarmos nas promessas que foram feitas para esta Igreja, a Igreja pós-ato dos apóstolos, que são as gerações que posteriormente estará dando continuidade na história da Igreja, até que esse plano salvífico, esse projeto do Eterno se conclua. E nós, a Igreja, somos parte fundamental do comprometimento
deste projeto e vivemos essa promessa. E assim nós precisamos nos manter firme e forte e também entendermos e aprendermos o quanto é importante a história da igreja e entendermmos a nossa missão em cumprir com toda a fidelidade a nossa tarefa diante de Deus nessa história. Como eu disse, o objetivo aqui é explanar a história da igreja até a Reforma Protestante. Nós vamos observar que esse objetivo ele só vai ser concluído no fechamento desta lição. O nosso primeiro subtópico, o período da perseguição. Bem, estudando nós vamos ver que este foi um período crítico da teologia cristã que se iniciou no século XVI. Como já até falei, se não me engano, na primeira ou na segunda lição, a perseguição veio a existir contra o povo de Deus, a igreja, ali de Atos 8. Como vemos na lição, os primeiros a promoverem essa perseguição ao povo de Deus foi o próprio judeu, por motivos políticos e religiosos. Vemos também que o resultado dessa perseguição foi a convenção que trouxe a expansão do Evangelho pelo mundo. Um exemplo, convenções como a do apóstolo Paulo, homem que era zeloso da lei, mas que foi escolhido e levantado por Deus como um grande arauto do Evangelho. A verdade é que, como vai dizer o comentarista da revista, os primeiros 3 séculos foi marcados por perseguições e mártires, mas quanto mais o sangue era derramado dos mártires, mais este sangue produzia o crescimento da igreja. Na medida em que os anos foram se passando, depois do início da igreja no Pentecoste, a igreja ia avançando. Este crescimento se dava ao testemunho de fé da igreja, que ia mostrando os milagres que Deus fazia através da igreja, em seus primórdios. E neste início, a igreja ela não incomodava tanto, pois estava somente entre as classes mais baixas, o que fez com que artesãos, pequenos negociantes, proprietários de pequenas terras, passassem a pertencer a Cristo. Mas como vai dizer Jesus, que era impossível acender uma candeia e manter o local escuro, Mateus 5,15, assim a igreja ela foi chamando a atenção a ponto de começar a conquistar membros também entre as classes mais altas, como soldado, pessoas do governo e muitos outros tipos de autoridade. Chegavam-se ao Evangelho, simplesmente pelo fato da igreja ser a seguidora de Cristo e estar semeando este Evangelho. E isto ia contra aquilo que os romanos acreditavam, de que o Estado era supremo e a religião não passava de patriotismo. Por isso, os governantes começaram a considerar os cristãos como anarquistas, pessoas que estavam colocando em risco a hegemonia romana. Como vamos ver, a partir de Nero, entre 54 a 68, foi posto em prova a fé dos cristãos. Os romanos prendiam os cristãos e os obrigava a prestar adoração à estátua do imperador e a participar dos cultos pagãos.
Apesar das perseguições, o número de crentes só aumentava. E nesta época, os cultos eram realizados com as portas fechadas, principalmente os cultos de Santa Ceia. Segundo dados históricos, até a primeira parte do terceiro século, os ataques aos cristãos eram de caráter local. As perseguições, de maneira ferrenha, tiveram início no governo de Décio e dos seus demais sucessores. Foi a partir de 250. Eles propuseram em seus corações a fazer de tudo para que o cristianismo fosse totalmente exterminado do Império Romano. Mas logo em seguida veio um tempo de paz, aonde o imperador Galeno interrompeu a perseguição e deu início a um longo período chamado na língua romana Pax Longa, que foi de 260 a 303, com o Edito de Tolerância, que foi publicado por Galério. E mais à frente veio o Edito de Milão, de Constantino e Licínio, imperadores do Ocidente e do Oriente, que estabeleceu a liberdade religiosa para todos. Neste período, os cristãos deixaram de ser perseguidos. Irmãos, no período da perseguição, quem não seguia as religiões pagãs e não adotasse os seus deuses, eram reconhecidos pelo Império Romano como traidor. Os períodos de perseguição foram importantes para mostrar quem de fato eram as pessoas de fé e o que fazia com que os não crentes se inspirassem e passassem a crer através do testemunho deixado pelos mártires. Nós aprendemos aqui de maneira coerente com o testemunho de fé e de firmeza deixado por aqueles que deram suas vidas pelo que criam. Aprendemos também com isso que devemos ficar firme e nos manter forte, pois vale a pena. Uma outra grande verdade que se tira daqui, meus irmãos, se somos de Cristo, com certeza o mundo vai nos odiar, sempre nos odiará. A nossa cultura é dar lugar à santidade e não ao pecado. No segundo tópico aí nós temos esse período apologético. Esse período ele fala de um tempo em que começou a surgir as heresias, ensinamentos contrários e distorcidos ao que a palavra de Deus ensinava. Ensinamentos pregados através de filosofias de diversas seitas. A igreja agora tinha que estar preocupada não só com o sofrimento causado pelo ataque do Império Romano, mas também com esses ensinamentos e distorções, essas heresias que eram levantadas como um ataque satânico para desestabilizar, confundir, enfraquecer e até afastar aqueles que iam se chegando ao Evangelho. Apologia é uma palavra grega que quer dizer dar defesa, ou seja, pelo termo técnico, apologética quer dizer a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Apologética, meus queridos, é a disciplina da teologia da religião que se propõe a demonstrar a veracidade da própria doutrina, defendendo-a de teses contrárias, indo contra os que duvidam da existência de Deus e atacam a crença no Deus da Bíblia, criticando e atacando a inspiração e a inerrância da palavra de Deus.
A missão da igreja é combater esses que promovem estes ensinamentos contra os ensinamentos do Deus verdadeiro do qual nós servimos. O apóstolo Pedro, na sua carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele nos ensina que precisamos estar preparados para responder a todos que pedir a razão da nossa esperança, respondendo a eles com mansidão e temor. O que nós aprendemos aqui é que todo cristão ele precisa ser um apologeta, todo cristão precisa saber no que acredita e por que acredita e compartilhar a sua fé com os outros, defendendo-a contra as mentiras e os ataques que surgem. Paulo mesmo disse: nós precisamos nos apresentar aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Meus irmãos, no tempo dos apóstolos se levantaram muitas seitas, como os gnosticistas, os teístas, os monoteístas, os deístas, arianismo, ebionitas, fariseus, saduceus e muitos outros istas como esses aí, dos quais não terei tempo aqui de entrar em detalhe de seus ensinamentos, mas o que eu posso dizer em resumo é que essas seitas negavam a pessoa de Cristo, sua divindade, sua encarnação, não cria em Jesus como Filho de Deus. Eram seitas politeístas, panteístas, que acreditavam na existência de muitos deuses e que tinha a natureza como seu Deus. No 1.3 nós temos aí Constantino. Constantino foi um imperador romano que unificou o império. Através desse imperador, a igreja conquistou a liberdade de cultuar a Deus. Esse imperador foi o imperador do concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, onde tinha aí em pauta e contra os ensinamentos da seita dos arianos. E foi reconhecido aqui nesse concílio a Cristo como a pessoa da Trindade, coisa que esta seita negava. Nisto nós vemos na história da igreja os altos e baixos em que a igreja viveu. Como vai nos mostrar a revista, se por um lado houve grande benefício esta liberdade que a igreja recebeu, por outro também teve o seu lado ruim. O imperador passou a envolver a igreja em movimentos políticos. O comentarista diz que o escritor e professor de história Aerlen Cains, ao analisar o período histórico da igreja no concílio, no conhecido concílio de Nicéia, com aqueles 300 bispos da igreja que estiveram presentes, onde foi procedido pelo imperador Constantino, e foi ali a primeira vez que a igreja se viu dominada por uma liderança política, por um chefe de Estado. O que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que o inimigo, ele sempre está agindo de alguma forma. Nós precisamos estar em total preocupação, em total comunhão e em total união a Deus, para que Deus possa nos revelar sempre as ações do nosso inimigo. Veja, enquanto eles estavam preocupados com a perseguição do Império Romano, o inimigo levantou todas essas seitas. E quando eles começaram a se preocupar, a defender-se contra os ensinamentos dessas seitas, se levantou outro problema, em que eles estavam
tão penetrado em resolver esta questão teológica dos enganos da seita, que não viu que estavam sendo envolvidos dentro da proposta política do governante da época. A igreja, ela tem um papel indispensável na política, porém não deve misturar as coisas. Ela deve exercer o seu papel como cidadã para lutar para que as leis, como nós temos visto nesses últimos tempos, leis que vêm contra tudo aquilo que a palavra de Deus prega, para que essas leis elas não venham ser aprovadas. Mas não devemos nos misturar. O que nós temos visto nos dias atuais, muitos têm os seus nomes lançados na mídia por proceder de maneira enganosa, corrupta e injusta, por não ter entendido o seu papel como igreja nos parlamentos. Aqui no tópico 2, a igreja do Estado Imperial da Idade Média. Aqui nós vamos ver com um pouco mais de detalhe esta questão de igreja e Estado. Aqui no tópico 2, nós vamos observar a conduta da igreja dentro desse período. Para este tópico 2, nós temos por objetivo descrever os pontos que fizeram a igreja se desviar do seu propósito inicial. Quando se fala do Estado Imperial, estamos falando então de um período da história de que iniciou-se com a nomeação de Otávio Augusto e terminou com o fim do Império Romano Ocidental, que marca o fim também da Idade Antiga e o início da Idade Média, além de ser marcado pelo fim de todo um tempo histórico. O período imperial vai ser marcado por várias mudanças socioculturais, como a população miscigenada e o nascimento do cristianismo, e a construção de monumentos arquitetônicos e a continuação da expansão territorial. Com a morte do general Júlio César, Otávio, seu sobrinho e herdeiro, assumiu o controle. Foi nomeado o único general, que teve aprovação do Senado. No ano 27 depois de Cristo, passa então a comandar o império juntamente com os poderes e as instituições que se mantiveram na República, tais como o Senado e o Exército. Então, aqui no 2.1, onde fala sobre a fusão entre a igreja e o Estado, nós vamos então ver que o cristianismo surgiu num contexto de uma relação tensa entre os judeus e o Império Romano. Jesus falou da separação entre igreja e Estado quando ele declara: dá a César o que é de César, Estado, e dá a Deus o que é de Deus, o Senhor da igreja. Entre outros ensinamentos que tiramos daqui, Jesus está dizendo que a igreja precisa obedecer às leis promovidas pelo Estado. De acordo com isto, Paulo, em suas epístolas, ele ensina a termos esta atitude de obediência às autoridades e interceder por elas. Porém, devemos entender que o nosso maior compromisso é com Cristo. A nossa pátria é os céus. E sabemos que estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. O Estado precisa ser Estado, cumprindo o seu papel de Estado, promovendo o bem-estar da população. A igreja precisa ser igreja e entender que, como autoridade espiritual, ela precisa orar, interceder pelo Estado, quebrando as forças das potestades e principados que estão nas regiões celestes, agindo em todas essas situações. A igreja, sim, precisa influenciar o Estado através dos escritos sagrados e de bom testemunho, para que
o Estado a cada dia governe com justiça, com honestidade e trabalhe em prol da sociedade. Já nos dizia o Salmo: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Todos que entendem isso e leva para a sua administração, têm uma administração bem-sucedida. O Estado, ele jamais pode ser o governante, o orientador da igreja. A igreja, sim, deve influenciar o Estado com os seus valores, mas jamais ser influenciada pelos valores deste mundo. Já de muito se prega que a igreja é quem tem de entrar no mundo e não o mundo entrar na igreja, tratando-se exatamente dos valores pregados. No primeiro século, embora as igrejas não tivessem o direito legal de existir, os crentes em geral seguiam essa demonstração paulina de sujeição às autoridades conforme Romanos 13:1. É certo quando tal sujeição entrava em conflito com os preceitos bíblicos conforme Atos 5:29. Durante cerca de 250 anos, a relação entre igreja e Estado foi em geral tensa e de muito conflito. Nesse período, a recusa dos cristãos em participar dos cultos imperial atraiu para eles a ira e a hostilidade do Estado. E ali o Estado, ele reconhecia o imperador César como um Deus, e quem não reconhecesse assim se tornava inimigo do Estado. Porém, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aqueles que se mantiveram firmes no propósito foram guardados por Deus. Pois se Deus não permitir, ainda que o império ficasse ardendo em ira, não podia fazer nada contra a vida de quem quer que fosse. Houve mártires, como nós vimos? Sim, houve. Mas tudo era propósito de Deus. Jesus é o exemplo máximo. Ninguém tirou a vida de Jesus, mas como ele mesmo disse, ele a entregou por nós. Jesus, quando foi questionado por um dos seus discípulos quanto ao pagar do tributo, ele disse: dai a César o que é de César. Novamente, aprendemos aqui em que Jesus está dizendo que César, como autoridade daquela época, merecia a obediência concernente às suas leis tributárias, mas jamais deveria ser reconhecido pelos seus seguidores como um Deus. Pois, como o próprio Jesus disse para o mentor do imperador César, só a Deus adorarás e só a Ele servirás. A igreja pode influenciar o Estado com os seus valores, mas não pode ser influenciada com os valores do Estado. No 2.2, a Idade Média, na nossa falação, nós estamos discorrendo aqui esta proposta desse segundo tópico, que é descrever os pontos que fizeram a igreja se desviar seu propósito inicial, que envolve a questão igreja e Estado. Na Idade Média não foi diferente. O inimigo continuou trabalhando da mesma forma, entregando toda a sua força e capacidade para envolver a igreja e assim tirar ela do foco, tentando enfraquecer a igreja, tirando-a da presença de Deus. Como falei, a Idade Média iniciou-se com a queda do Império Romano Ocidental, que foi enfraquecido pela invasão dos bárbaros. Falando um pouco mais da igreja da Idade Média, quero aqui comentar o episódio da separação da igreja e igreja. Como assim, igreja e igreja? Então, por volta de 867 d.C., a igreja cristã, como conhecemos, era dividida em duas. Aqui estava em Roma, dirigida pelos papas, e aqui estava em Constantinopla, dirigida pelos patriarcas.
se andava aparentemente unido, porém a partir desta data houve rompimento por causa das desavenças que houve entre os papas de Roma e os patriarcas de Constantinopla. Por volta de 1054, quando ocorreu o clímax dessa desavença, os papas colocou em seus altares nota de exclusão da igreja pertencente aos patriarcas. Por sua vez, os patriarcas também fizeram o mesmo. Todos que submetessem aos papas estavam excomungados também. Daí para cá, as duas passaram a ter as suas próprias doutrinas cerimoniais e leis eclesiásticas totalmente distintas uma das outras. Mas como vai falar o nosso comentarista, este também foi um período muito interessante, porque papas como o Gregório, que segundo a história depois de Paulo foi um dos grandes estrategistas missionários, que depois dele houve uma grande expansão da igreja. E tem a história de que a igreja católica foi a primeira e etc. Realmente, a igreja católica foi uma associação de igrejas que eram ligadas por um acordo formal com 3 aspectos. As igrejas que faziam parte dessa associação eram as que cria que eram governadas por um único sistema governamental de bispo, presbíteros e diáconos, que tinham um só Deus para ser adorado, que adorava a um só Deus, e que reconheciam e recebiam uma só coleção de livros como sagrados. As igrejas que não faziam parte dessa associação eram chamadas de heréticas. Essa organização se fez necessária por causa exatamente das heresias e corrente de pensamentos que estavam se levantando no meio deles, com o intuito de enfraquecer os que iam chegando, os novos na fé, os que iam sendo agregados ao Evangelho. As perseguições fizeram ainda com que as igrejas se multiplicassem, constituindo-se na instituição mais poderosa do império. Estimava-se sobre a população da igreja, por volta do ano 250, entre 4% e 15% da população do império, que girava em torno de 50 a 75 milhões de habitantes. Um outro dado importante aqui é o de Tertuliano. O imperador Tertuliano foi quem disse que o sangue dos mártires era uma semente da igreja. Quanto mais matava, mais gente ia se convertendo à fé cristã. Como falei, a partir de 867 d.C. é que veio a existir a divisão daqueles que queriam seguir puramente a Bíblia e daqueles que têm esta Bíblia, mas também aceitou outros livros como sagrado para nortear a sua fé, livros esses que têm ensinamentos que não estão de acordo com a Bíblia em sua completude. Então, depois do início da igreja no Pentecoste, a primeira nomenclatura da igreja foi exatamente a Igreja Católica Apostólica. Só se esquecem de falar a verdade de que era
Igreja Católica Apostólica. Esta foi a primeira nomenclatura da igreja cristã após a igreja primitiva. Quando ela se transformou em Igreja Católica Apostólica Romana, onde veio as misturas, os ensinamentos que não estavam de acordo com os ensinamentos da Bíblia, então aqueles que não queriam viver sob o crivo deste novo ensinamento, dessas misturas, numa linguagem bem simples, caíram fora. O bom de tudo isso, para concluirmos, é que em meio a todas essas ações estratégicas do inimigo para querer enfraquecer a igreja, em toda a história do mundo, Deus sempre manteve ali agindo e trabalhando para que a sua igreja continuasse andando dentro do propósito, dentro do plano em que ele tem estabelecido. E um outro dado importante aqui é que os bárbaros que invadiram a Roma e a enfraqueceram, eles foram alcançados pelo Evangelho também. Assim nós podemos ver a importância da história que nos mostra a expansão da igreja até sair desta Idade Média e entrar na Idade Pós-Moderna da qual nós vivemos. Serve de conselho para os irmãos que ainda não conhecem a história da igreja, o pano de fundo da história da igreja. Dedique-se algumas horas para estudar a história por esse ângulo e entender como tudo começou, como se desenrolou, para uma melhor compreensão de todo o pano de fundo histórico da igreja. Amém? No nosso 2.3 temos aí os pré-reformadores. Aqui vai estar nos falando a respeito de homens que Deus usou de uma forma extraordinária. Homens como John Wycliffe, um brilhante professor de filosofia, teólogo e tradutor da Bíblia para o inglês. Foi ordenado sacerdote e, ao estudar a Bíblia, na medida que ia se aprofundando nos estudos bíblicos, ele foi vendo o procedimento da igreja de sua época, que estava totalmente incorreto. Então ele começou a pregar contra esses desvios. Como mostra a história, esta postura provocou uma grande insatisfação da igreja. Porém, Wycliffe manteve-se firme, pois ele entendia que as Escrituras deveriam ser a sua única regra de fé e prática. E com a tradução da Vulgata Bíblica para o inglês, tradução da Bíblia em latim utilizada pela Igreja Romana, ele conseguiu dar aos seus contemporâneos a oportunidade de entenderem que a autoridade estava na palavra de Deus e não na tradução ou na interpretação simbólica dos textos. Ele mostrou, afirmando em suas pregações, que a palavra de Deus era mais importante do que os sacramentos eclesiásticos. A pregação, ela deveria ser realizada não somente por sacerdotes, mas também pelos leigos, desde que esses fizessem parte da igreja. Wycliffe ensinava assim. Wycliffe ele foi influenciado por Agostinho, Tomás de Aquino, e assim nós vamos ver homens como John Hus, o tcheco da República Tcheca, que naquele tempo se chamava Boemia, era de família pobre, que viveu
que vivia da agricultura. Ele mesmo, recebendo uma educação básica, conseguiu cursar uma faculdade, uma universidade, se formando na Universidade de Praga, na capital tcheca, onde ele se formou em filosofia e foi ordenado sacerdote. E ele foi um observador das obras de Wycliffe. Se tornou um pregador da palavra de Deus, também traduziu a Bíblia para o idioma tcheco e em sua pregação propôs a reforma da Igreja Romana que estava em sua terra natal, pregando contra a indulgência papal, que ensinava que através da compra desta indulgência as pessoas alcançariam o perdão de Deus. Russell, ele mostrou para os seus compatriotas que quem perdoava pecado era Deus. Assim como Wycliffe, John Hus sofreu grande perseguição, ele foi proibido de exercer sua função de sacerdote, ele foi excomungado, proibido de pregar, mas ele se manteve firme e forte e continuou pregando. Foi acusado de ser herege, porém John se levantou com toda a força e capacitação que Deus havia lhe dado por intermédio do Espírito Santo, e contra os ensinamentos dos papas ele continuou combatendo e combateu cada vez mais as heresias pregadas pela Igreja Romana de sua terra natal. E assim, meu querido, nós podemos dar uma olhadinha numa lista enorme de homens como John Wesley, Carlos Wesley, John Knox, Justin Taylor, Augustinho, Jonathan Edwards, Martinho Lutero, que vamos estar falando mais um próximo tópico sobre ele aí, entre outros, os heróis da fé. Existe até um livro aí que conta de uma forma resumida a história de vida destes reformadores, assim como existe muitos outros livros históricos e outros que traz com mais detalhe a história de vida desses reformadores, que em seu tempo levantaram-se veementemente contra todos os ensinamentos que tinha como objetivo desviar e enfraquecer a igreja do seu propósito inicial. E assim nós observamos a importância da reforma, que nós, em nosso tempo, em nossa oportunidade, possamos de alguma forma, com as Santas Escrituras nas mãos, provocar a reforma daqueles que estão ao nosso redor, usando os púlpitos e as ruas onde formos, fazendo como estes homens, pregando a verdade, doa a quem doer. A Bíblia ainda é Bíblia, pecado ainda é pecado e leva para o inferno. Se eu e você não nos levantarmos para pregar contra o pecado, mostrando para as pessoas a existência do perdão na bendita pessoa de Jesus, quem o fará? Pense nisso. Terceiro ponto, a reforma protestante. A reforma protestante fala de um outro período, onde Deus levantou homens na Europa Oriental, como Martinho Lutero, para promover uma profunda mudança, tanto na moral, como na teologia, como na instituição Igreja Cristã, naquela região. Lutero, como diz o nosso historiador, é o nome mais forte dessa reforma, devido à proporção que a reforma que ele promoveu tomou. Por isso, se diz que a reforma, ela gira em torno de Lutero. Como nos informa a revista, a igreja passou por diversas transformações, mas nenhuma delas se igualou à reforma protestante. Quando parecia que tudo estava perdido, Deus levanta Martinho Lutero
Este homem, ele conseguiu desestabilizar, desestruturar o sistema eclesiástico de sua época. Martinho Lutero pregava contra tudo aquilo que a igreja romana de sua época dizia que era o correto. Martinho Lutero se tornou um grande fenômeno naquela época. Em nenhuma outra nação onde houve a proposta da reforma, como nós vimos nos subtópicos atrás, provocou tamanho estrago no sistema eclesiástico como a de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre, mas a partir do momento que ele começou a estudar a Bíblia, passou a ser influenciado pelos escritos sagrados e, através do estudo das Escrituras, enxergou os erros que a igreja romana pregava. E, à luz desses ensinos que Martinho Lutero recebeu da palavra de Deus, ele levantou suas 95 teses que ia contra esses ensinamentos heréticos da igreja romana de sua época. Ele ensinou para os seus contemporâneos, através dessas teses, afirmando que as Escrituras ela era a única fonte de revelação de Deus, que somente Cristo é quem poderia produzir salvação ao homem, e somente pela graça é que esse homem poderia ser resgatado por Deus do pecado, e somente pela fé esse homem poderia ser justificado, e somente Deus era quem era digno de ser glorificado. Essas teses, como as demais teses de Lutero, como por exemplo sobre o valor da indulgência, elas foram abraçadas pela população de tal forma que os dados históricos vão nos mostrar que as próprias pessoas pegavam essas teses, reproduzia e enviava por toda a Alemanha. Tamanha foi o impacto dessa ação de Lutero que os seus algozes, como o arcebispo Alberto, que autorizava a venda das indulgências para o seu próprio benefício, ele pegou essas teses de Lutero e enviou para o Papa em Roma para que o Papa pudesse analisá-las e assim submeter Lutero a um tribunal eclesiástico. Logo, Lutero se tornou um herói alemão por ter desafiado o poderio de Roma. Tão grande é a importância disso que até hoje se comemora no dia 31 de outubro como o dia do começo da Reforma Protestante. E é exatamente desse movimento que surgiu o termo protestante, pois em 31 de outubro de 1517, esta data ficou marcada como o começo da Reforma Protestante, pois ali em Wittenberg, Lutero protestou contra as heresias romanas em sua terra. E assim houve um grande embate por 2 longos anos entre Lutero, os papas e bispos e teólogos católicos. E Lutero ia contra esses ensinamentos heréticos da igreja romana. E se levantaram cidades com os seus governantes a favor de Lutero, protestando e querendo ter o direito de negar e de dizer que não queria se tornar mais um católico apostólico romano. Este é alguns fatores que mostram a importância da reforma. Irmãos, olhando para tudo isso e olhando para os nossos dias atuais, pensando em uma música de um grupo, não sei se é de hip hop ou se é de rap, gospel, que ouvi um dia desse aí, onde eles protestam e dizem: quem dera que Deus levantasse em nosso meio um novo Martinho Lutero. Pois é, existe tanta coisa sendo pregada por aí e sendo aceita por aqueles que se dizem de Deus, que há uma urgência, uma urgente necessidade de uma reforma para os nossos dias. Mas creio que isso pode acontecer se nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Porque
É a palavra de Deus é quem provoca toda esta mudança. Eu creio que assim como Deus não deixou que o inimigo, com as suas estratégias, enfraquecesse, desviasse a igreja do seu propósito inicial, porque nós estamos estudando aqui que o inimigo passou todo o tempo tentando, até conseguiu, com aqueles que não permaneceram dentro do propósito de Deus, mas com os remanescentes, não. Então, assim como Deus não permitiu que o inimigo enfraquecesse e desviasse a igreja do seu propósito inicial, estou falando a igreja genuína, a igreja que está lutando para ir morar no céu, assim também ele tem levantado homens dos quais nós falamos aqui, e creio que há muitos no meio de nós que pregam, ensinam, protestam mesmo contra todas esses erros doutrinários, essas condutas erradas, esses valores pregados dentro da igreja hoje que não tem nada a ver com a palavra de Deus. No 3.2, o termo protestante. Não vou comentar esse subtópico porque já o comentamos aí no 3.1, onde a reforma se caracteriza especialmente pela luta contra as indulgências papais, onde falamos aí sobre o termo protestante, que veio a existir a partir da data de 31 de outubro de 1517, sobre as teses que Lutero, sobre as 95 teses que Lutero fixou na porta da igreja no castelo de Wittenberg, onde foram considerados ali ensinos, o início da reforma protestante. Então, de certa forma, nós comentamos isso aqui no 3.1. Vamos para o 3.3, que fala sobre a base da reforma protestante. Bom, assim como nós vimos nos demais reformadores que comentamos, vimos com Lutero, e assim também poderemos ver, se analisarmos outros reformadores. A base, o pilar da reforma foi a palavra de Deus. Todos os reformadores, eles se esforçaram para trazer à igreja estes pilares, ensinando a igreja que a salvação era pela graça mediante a fé. Pela fé eram justificados, que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e que ela é a nossa bússola que nos dá o norte, que nos leva a conhecer a Deus, a nossa única regra de fé e prática. E que nós, os cristãos, somos esta nação santa, este povo adquirido, esta propriedade exclusiva de Deus, este sacerdócio real. Resumindo, a palavra de Deus foi a base da reforma protestante, e até hoje, como vai dizer a nossa revista, esses fundamentos, eles permeiam sobre a igreja evangélica. Para nós, igreja do Senhor, a maior autoridade é a palavra de Deus. Não tem revelação, não tem visão, não tem poder que traspasse a autoridade da palavra de Deus. Os reformadores e os evangélicos atuais estão unidos historicamente através desses 5 fundamentos, desses pilares que acabei de citar. Concluindo, meu querido, apesar de tantas ações pecaminosas dos que se dizem membro da igreja, ao longo da história, o nosso Senhor
continua trabalhando e guiando o seu povo no cumprimento de seu propósito, através de erros e acertos. Olhar para a história é aprender com os nossos próprios erros, de tal forma que não venhamos a cometer os mesmos erros do passado. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima lição, a lição de número 5, aonde estaremos falando aí sobre avivamento e missões na história da igreja. Já disse lá no começo, mas estou a reforçar aqui. Não esqueça aí de deixar o seu like. Se você gostou do vídeo, comente aí o que você achou desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aí. Se não gostou, não tem problema também. Como já falamos, pode criticar desde que as críticas sejam construtivas. Estamos aqui para aprender. Se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes, que tenho a convicção de que ele vai estar abençoando outras vidas, tá? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, aperte aí o sininho, essa tarjinha vermelha aí, inscreva-se, e assim que você se inscrever, já acione também o sininho, porque assim que o vídeo for postado, você já será notificado imediatamente, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e até